Olá, sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Este vídeo é de 6 de julho de 2021. Estou fazendo o vídeo no domingo, 4 de julho, porque estamos ameaçados pela entrada do ciclone Elsa e é possível que no dia 6 eu não tenha energia elétrica nem sinal de internet. Viver no Caribe tem dessas coisas. O corte de energia é porque podem interromper o fornecimento como medida de segurança e proteção dos equipamentos. E ficar sem energia significa ficar também sem água nas torneiras e sem gás de rua. A situação costuma durar de umas horas até alguns dias. Na verdade, Cuba é um lugar bastante seguro para enfrentar um ciclone, porque tem um sistema muito bem organizado de prevenção de danos. Além de um instituto meteorológico bem equipado e preparado, com sedes em todas as províncias, a população é protegida pela Defesa Civil, que atua desde os primeiros avisos de um evento desse tipo na identificação e remoção de famílias em risco. Graças a esse sistema, ao contrário do que costuma acontecer nos outros países daqui da região, é muito raro que haja perdas de vidas humanas aqui em consequência desses eventos. Além disso, cuidam de reduzir danos na produção agrícola, antecipando as colheitas o máximo possível. A população é informada o tempo todo de como se desenvolve a situação e quais são os prognósticos. Há informação por rádio, televisão, internet e linhas telefônicas especiais. Mas, como aconteceu no ano passado, a temporada ciclônica de 2021 está se somando também aos efeitos da pandemia. Os números da Covid-19 aqui estão subindo, apesar de todos os esforços e cuidados do sistema de saúde. Isso parece ser consequência da entrada de novas cepas ao país, mais virulentas, e também da fadiga da população, que leva a um relaxamento das medidas de proteção. Ainda assim, se consideramos os índices de falecimentos em relação à população, Cuba tem 118 óbitos por Covid por cada milhão de habitantes. O Brasil tem 2.463 por cada milhão, ou seja, 20 vezes mais que Cuba. E os Estados Unidos têm 1.829, isto é, 15 vezes mais que Cuba. Não falo de números absolutos, e sim da taxa de falecimentos por cada milhão de habitantes. Como aqui, todos os contagiados pelo vírus SARS-CoV-2 são tratados em hospitais com o aumento de casos, o sistema está ficando sobrecarregado. Os profissionais da área estão cansados, assim como os voluntários que apoiam nos centros de isolamento e atenção às comunidades em quarentena. E para complicar ainda mais a situação da ilha, os Estados Unidos não param com as agressões. Ao contrário, Biden está seguindo o ritmo de Trump. Toda semana tem um novo golpe. Agora, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, incluiu Cuba numa lista de países que não combatem suficientemente o tráfico de pessoas. Supostamente, claro. Essa lista é parecida com a dos países que não combatem o terrorismo. É unilateral e arbitrária. Os Estados Unidos incluem os países que bem entendem, sempre os que contrariam suas políticas. E, a partir de sua própria lista, definem sanções econômicas. Sanções que atingem os países da lista, mas também aos terceiros que queiram negociar com eles. Esse é outro aspecto importante. As tais listas sempre se referem aos direitos humanos, mas, na verdade, servem para impor sanções econômicas que violam os direitos das populações desses países. Vejamos como isso se concretiza no caso da lista de tráfico de pessoas. Embora Trump tenha fechado a representação diplomática dos Estados Unidos em Cuba em 2017, existem acordos bilaterais entre os dois países relativos à reunificação familiar. Por esses acordos, os Estados Unidos se comprometem a emitir uma determinada quantidade anual de vistos para que cidadãos cubanos visitem familiares naquele país. Mas eles nunca cumprem essa quantidade. Além disso, como a embaixada aqui está fechada, os candidatos têm de gastar muito mais, porque precisam viajar a terceiros países, como a Guiana, por exemplo, para solicitar o visto na embaixada norte-americana de lá. Imagine, sair de Cuba,
que está a 90 milhas dos Estados Unidos, e ir à Guiana, em sentido inverso, quase no Brasil, para pedir um visto, e que ainda por cima pode ser recusado. Vai depender da opinião do entrevistador e de uma série de critérios, muitas vezes secretos. Essa situação, junto com as reais dificuldades econômicas para viver em Cuba, consequência do bloqueio norte-americano, acabam estimulando a imigração ilegal. Antigamente, tentavam responsabilizar Cuba pelo problema dos balseiros que saem ilegalmente da ilha, tentando chegar aos Estados Unidos e muitas vezes morrem no mar. Mas com a nova lei migratória, em vigor desde 2012, não há nenhum obstáculo burocrático para que um cubano viaje. Funciona em Cuba como em qualquer outro lugar. A pessoa faz seu passaporte e vai ao consulado do país que pretende visitar para solicitar um visto. Conceder ou não esse visto depende da política do outro país. Cuba não tem nada a ver com isso. Não há nenhum argumento objetivo para incluir Cuba na tal lista. É só mais um pretexto para asfixiar a economia da ilha. Enquanto isso, os Estados Unidos acabam de recusar visto à equipe de futebol de Cuba para participar da Copa Ouro. Os atletas ficaram de fora da competição. Cuba solicitou os vistos com um mês de antecedência nas embaixadas norte-americanas da Guatemala e da Nicarágua, que os recusaram, faltando poucos dias para o primeiro jogo. O pretexto para a recusa foi que já não havia tempo para fazer as provas de Covid-19. Ou seja, eles demoram para responder e depois recusam dizendo que já não dá tempo. Traduzindo, tanto na política como na economia e no esporte, os Estados Unidos dizem: sou o dono da bola e do campo, só joga quem eu quiser. Por hoje é isso. Saudações socialistas.